Fala galera concurseira, beleza? O tempo é curto, a prova tá bem em cima, a gente precisa acelerar um pouco mais essa revisão. Vamos fazer revisão aqui sobre o regime jurídico único de 2008, 17 e 331 de 2008. Vamos falar agora do artigo 20, que fala sobre a estabilidade. Vamos comentar sobre a estabilidade que está no artigo 20. Ele vai falar sobre a estabilidade. Bem, primeiramente, quero, como sempre, gosto de agradecer. Muito obrigado você que está inscrito no nosso canal, você, amigo, amiga, concurseiro, concurseira que acompanha sempre nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Caso você não seja inscrito ainda, inscreva-se no canal. Basta clicar em inscrever-se, inscreva-se, ative o sininho também para receber as nossas notificações no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone ou no seu computador. Vamos lá. O artigo 20 ele vai falar sobre a estabilidade do servidor. Diz que o servidor está habilitado em concurso público impostado em cargo de provimento adquirirá a estabilidade do serviço público ao completar os 36 meses. A gente viu no vídeo passado, são 36 meses o tempo do estágio probatório e após esses 36 meses, o servidor, a servidora vai adquirir a estabilidade no serviço público. Essa estabilidade, diz aqui, né, são também estáveis, parágrafo único, são também estáveis os servidores que se encontram na situação prescrita no artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988. Então ele diz aqui que não somente aquele que passou pelo estágio probatório, mas também aqueles que são estáveis de acordo com a Constituição Federal. O artigo 21 vai dizer as maneiras como o servidor público ele pode perder a estabilidade. Diz assim, o servidor estável, o efetivo estável, artigo 21, somente perderá o cargo em virtude de, aí tem os casos aqui. Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Sempre eu costumo falar, muito cuidado, o servidor pode perder, sim, o seu cargo público, somente com a sentença judicial transitada em julgado, não é qualquer sentença. É a transitada em julgado, que é aquela sentença que não tem como recorrer. O segundo, processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. A gente vai falar um pouco mais no final sobre o processo administrativo disciplinar, que a gente chama de PAD, que ele também pode ser uma forma que pode levar o servidor a ser demitido por um motivo ou outro, que ele tenha cometido algum tipo de infração, alguma penalidade que venha culminar com a demissão do servidor. E terceiro, reprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho nos termos em que dispuser o regulamento do estágio probatório do respectivo poder assegurado ampla defesa. Então tem também a avaliação periódica, a gente viu sobre isso também no estágio probatório, que existe ali uma questão de avaliação, que todo ano é feita avaliação, né? Durante os 36 meses, anualmente, né? De maneira autônoma é feita aquela avaliação, e diante dessa avaliação, o servidor ele pode sim perder o cargo dele, o cargo público dele. Inclusive, até atualmente também tem uma lei já reforçando aí que existe avaliação periódica também para quem é servidor efetivo, né? A gente falou sobre o estágio probatório, mas também o servidor efetivo ele pode perder sim o cargo dele, nesse caso aqui da avaliação periódica, ele também tem uma média inferior ao que a avaliação exige. Agora nós vamos diretamente para o artigo 30, porque o artigo 22 e o artigo 29 a gente já tratou nos vídeos anteriores que a gente falou sobre as formas de provimento, porque na verdade é só uma repetição detalhadamente das formas de provimento. Então a gente falou no vídeo sobre forma de provimento, a gente falou a respeito dos artigos 22 ao artigo 29. Vamos falar agora do artigo 30, que ele vai trazer os casos de vacância. A vacância do público decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento, transferência e destituição. Aqui são os casos, aqui os 9 casos que vão gerar vacância no cargo público, aqui está trazendo. O artigo 31 vai dizer, exoneração do servidor efetivo ou estabilizado dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício pela administração pública. Eu quero que você detalhe o artigo 31 e você enumere a situação da exoneração, porque ela pode vir na prova para confundir o candidato. A prova pode falar que a exoneração, por exemplo, ela é uma forma de punição, uma forma de punir o servidor. Bem, pelo menos aqui na Lei 17331, eu não encontrei nenhuma forma de punição com a exoneração. Aqui o parágrafo único do artigo 31 ele vai dizer, olha, a exoneração dar-se-á
Aí vai, de ofício dar-se-á, ou seja, de ofício é quando a administração ela vai causar a exoneração. A administração ela mesma é quem vai de ofício, ou seja, ela mesma, por ela mesma ela vai aí trazer, ela vai realizar a exoneração. Aí tem que A, inciso A, a linha A, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, nos termos desta lei de seu regulamento, foi o que a gente viu sobre o estágio probatório no vídeo passado, que a exoneração no estágio probatório, se você não é aprovado, você é exonerado. B, quando não satisfeitas as condições de permanência no cargo por insuficiência de desempenho nos termos da legislação de regulamento. Como eu falei também, existe uma avaliação aí periódica do servidor, que já é estabilizado inclusive, e caso seja satisfeita as condições de permanência no cargo, o servidor pode sim perder, pode ser exonerado através, por conta desse não alcance, não satisfeita aí essa condição de permanência no cargo por insuficiência de desempenho. Tem avaliação de desempenho periódica. C, quando tendo tomado posse, o servidor não entra em exercício no prazo estabelecido. Lembra lá da questão da nomeação, da posse, do exercício? Se o servidor não entra em exercício, ele vai ser exonerado. Lembrando, para você não esquecer, eu gosto de repetir, se você é nomeado e chamado para tomar posse e não comparece, será tornado sem efeito, né? Será tornado sem efeito a sua nomeação. Agora, no caso de não entrar em exercício, não é sem efeito. No caso, como está dizendo aqui, exoneração. A pessoa, o servidor, será exonerado. Artigo 32. A exoneração do cargo em comissão dar-se-á a juiz da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. A exoneração com penalidade será sempre em decorrência de processo administrativo ou criminal nos casos previstos em lei. Aqui ele fala, né, que pode sim ocorrer exoneração nos casos previstos em lei. Ele não especifica como, mas ele fala que previsto em lei ou na legislação criminal previsto nos casos em legislação. Ou seja, ele joga para alguma outra lei que possa trazer essa exoneração como forma de penalidade. Da remoção, artigo 34. Remoção é a realocação do servidor de um cargo, de um para outro órgão do mesmo poder ou de uma para outra unidade do mesmo órgão. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração, você deve compreender, é que a remoção, ela trata de transferência de servidor, ela trata de realocação, na verdade, falar certo, realocação. Ela vai realocar o servidor de um órgão para o outro. Então, olha só, primeira coisa, remoção. Quando falar em remoção, lembre-se, é do servidor, de um órgão para outro órgão. E vai dizer que, parágrafo 1º, dar-se-á a remoção observada a respectiva ordem de procedência nos seguintes casos, que vai ter os casos em que vai ocorrer a remoção. A linha A, de ofício por conveniência da administração pública. A administração pública quer aquele servidor em outro local, precisa de servidor em outro local, ela vai remover aquele servidor, realocar ele para um outro local. Ou seja, ofício é necessidade sempre aí da administração pública. Se ela precisa, então ela vai realocar aquele servidor. A linha B, por motivos de saúde do servidor, devidamente demonstrados e justificados perante a junta médica oficial. Então, de repente, o servidor ele tem um problema de saúde e ele necessita ser realocado para outro lugar, outro órgão, porque é melhor para ele, é melhor para a saúde, para o tratamento, ou melhor para não trazer danos para ele, a sua saúde. Então, nesse caso, a junta médica oficial ela vai justificar e demonstrar a necessidade da remoção do servidor. Então, o segundo caso é a remoção por motivo de saúde. E a letra C, a linha C, vai dizer a requerimento por interesse do servidor, observado o interesse público e a conveniência administrativa. Então, se o servidor também ele quiser, ele pode requerer. Agora, a linha C deixa muito claro, vai depender da conveniência da administração pública, vai ser o interesse público e a conveniência administrativa. Se o administrador ele achar conveniente o pedido daquele servidor, que ele quer ser removido, ser realocado para outro órgão, se a administração pública encontrar
ali vê que é possível, vê que não vai atrapalhar em nada, vê que não vai, de maneira alguma, digamos, atrapalhar o interesse público, então ela pode sim aceitar esse pedido. Então, 3 casos, olha só, não esqueça. De ofício, por conveniência da administração pública, em caso de doença a comprovada necessidade por meio da junta médica, né? A junta médica oficial ela vai demonstrar, justificar, vai ser justificado perante a junta médica a necessidade da remoção por questões de saúde e também requerimento, claro, contando com o interesse e a conveniência da administração pública. Parágrafo 2º vai dizer o seguinte: poderá haver remoção por permuta igualmente a critério da administração pública, mediante pedido escrito de ambos os interessados. Você quer permutar com alguém, você quer ir para um órgão e aquela outra pessoa de lá daquele órgão quer vir para o seu órgão. Você pode pedir solicitação, ambos devem solicitar. Então, ambos solicitando, você pode sim, claro, a critério, a interesse da administração pública, pode ocorrer a permuta. A parágrafo 3º diz: a nomeação do servidor titular de cargo de provimento efetivo ou estabilizado para cargo de provimento em comissão para exercício em outro órgão da unidade, que não de sua lotação dentro de um mesmo poder, caracteriza a remoção de que trata a linha A, independentemente de qualquer outro ato, até que se dê a respectiva vacância, caso em que o servidor retornará ao órgão de origem. Aqui ele trata do nomeação do servidor de provimento efetivo ou estabilizado para provimento em comissão para exercer em outro órgão ou unidade. Então, se ele, no caso, o servidor, ele vai assumir um cargo de comissão em outro órgão, em um órgão diferente daquele que ele está vinculado, a parágrafo 3º diz que vai se tratar da linha A, ou seja, a linha A diz que é de ofício por conveniência da administração pública. Então, nesse caso aí, é conveniência da administração pública quando o servidor ele vai entrar em exercício na condição de, claro, se ele for efetivo, né, na condição do cargo em comissão. Então, ele só está explicando que, nesse caso, vai ser de ofício por conveniência da administração pública, independentemente de qualquer situação, ele diz aqui. Parágrafo 4º, a remoção ex officio poderá ser efetuada considerando-se a proximidade geográfica do local de trabalho, não implicando em prejuízo de transporte e moradia do servidor removido. Aqui está falando que também pode acontecer essa remoção por questões de local de trabalho, para facilitar, ou então, enfim, claro, como sempre, né, a conveniência da administração pública, ela vai entender aí que ela pode realocar por questões de conveniência, questão geográfica também. Agora, como diz, né, isso não vai implicar em prejuízo de transporte e moradia do servidor removido. Agora vamos falar da redistribuição. O artigo 35 ele vai tratar da redistribuição. Ele diz: a redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo ou em comissão ocupado ou vago no âmbito dos quadros gerais de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Olha só o detalhe. A redistribuição é diferente da remoção porque, na verdade, ela não vai remover, não vai realocar servidor. A remoção a gente viu que ele realoca servidor. A redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento. O deslocamento do cargo de provimento. Ele vai dizer que, no caso, ocorre no âmbito dos quadros gerais de pessoal. Agora, o detalhe é para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Tá? Se a prova disser que a redistribuição pode ocorrer entre os poderes, não. Aqui é bem claro, fala que é para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Então, tem que ser do mesmo poder para ocorrer a redistribuição do cargo. Parágrafo 1º. Olha só, o detalhe pode ser cargo de provimento efetivo ou em comissão. Então, a redistribuição ela pode ocorrer para as duas situações, tanto para o cargo efetivo como para o cargo em comissão. O parágrafo 1º diz o seguinte: a redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Isso aqui é óbvio, de repente tem um órgão, um local que precisa de mais servidores e tem um outro que tem uma quantidade ali que dá para funcionar mesmo com 1 ou 2 a menos. Então a administração pública vai fazer o quê? Ela vai tirar, redistribuir, pegar aquele cargo, aquela função e vai jogar para aquele órgão, para aquele órgão que está necessitando ali de um pouco mais
de força de trabalho, como diz aqui o parágrafo 1º. E reorganização também, né? Se for extinguir algum órgão, extinguir algum departamento, algum setor, então vai ser feita aí a redistribuição desses cargos que não estarão mais presentes nesses órgãos que serão extintos, quando é o caso. Nos casos de, parágrafo 2º, nos casos de reorganização e extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor efetivo, estável ou estabilizado, que não for redistribuído, será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento nos termos desta lei. Você lembra do aproveitamento? O servidor ficar 30 dias ali recebendo a remuneração dele até que ele seja colocado, até que ele seja aproveitado em um novo cargo. Digamos lá, o órgão municipal ele vai ser extinto, ele é extinto. E aí não tem imediatamente ali um cargo daquele que o servidor que seria redistribuído, o cargo redistribuído, não tem ali um local para ser redistribuído o cargo. Então, nesse caso, é colocar disponibilidade do servidor para que depois seja realocado, para que ele seja realocado, não, gente, esquece a palavra, sabe, com sua cabeça, para que depois ele seja aproveitado em um outro cargo, quando assim a prefeitura ela disponibilizar. Parágrafo 3º. A efetivação da redistribuição será precedida de manifestação dos órgãos centrais de pessoal no âmbito dos respectivos poderes do município. Claro, né? Quem vai manifestar isso são os órgãos centrais que vão aí administrar o pessoal. Parágrafo 4º. O servidor que não redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central na Secretaria Municipal de Administração e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento, respeitado o vencimento de seu cargo efetivo. Então, ele deixa aqui uma outra situação. Caso a administração não opte por colocar aquele servidor ali que não foi distribuído, né, aquele cargo que não foi distribuído, colocar aquele servidor que não foi distribuído ou colocar disponibilidade, ele pode ficar também trabalhando na administração até que seja encontrado algum outro cargo para ele compatível. Claro, isso vai ter que respeitar o vencimento do seu cargo efetivo. Então, galera, vamos lá, mais uma substituição. Substituição. Artigo 36 fala assim: os servidores investidos em cargo de provimento em comissão de direção ou chefia serão substituídos, indicados no regime interno ou, no caso de omissão, serão previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Substituição é aquela questão. Quando a pessoa tem um servidor, ele tem ali um cargo em provimento, comissão de direção, de chefia, ele tem que ter substituto. Até porque também a gente sabe que os órgãos públicos não podem ficar sem funcionamento. Não é porque um servidor que é chefe de determinado departamento, ele está de férias ou está licenciado por algum motivo, que o órgão vai parar de funcionar. Não pode parar de funcionar. A administração tem que continuar funcionando. Então, para isso, é colocado, exigido aí, a lei exige que exista um substituto para aquele cargo de chefia em comissão, direção ou chefia. Então, nesse caso, pode ser indicado ali pelo próprio servidor ou órgão também ou entidade pode indicar. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do substituído. Então, quando você é servidor público, por exemplo, você vai ser aprovado, vai estar no setor ali onde você possa eventualmente ser um substituto. Então, nesse caso, você vai assumir ali as funções daquela chefia que você está substituindo e, ao mesmo tempo, você também vai manter as suas funções, como diz aqui, né? Automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que você já ocupa, enquanto aquele seu chefe imediato está afastado. Então, informação importantíssima, interessantíssima e também muito fácil de memorizar. Só você entender que você não vai deixar de fazer a sua função e vai ter que acumular a função do seu chefe imediato. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à gratificação atribuída ao substituído, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Se você substituiu durante 30 dias, vai receber proporcionalmente os 30 dias. Se for só 15 dias, você vai receber proporcionalmente os 15 dias substituído ali. Você substituiu aquele chefe, aquele diretor, aquele pessoa em cargo de comissão. Capítulo 7 vai trazer, no artigo 37, da promoção ou da progressão funcional.
Promoção é a elevação do servidor a uma posição que lhe assegure maior vencimento básico dentro da mesma categoria funcional. Você está na sua mesma categoria funcional, você não muda de categoria funcional e você vai ser promovido, receber uma elevação de vencimento, receber um vencimento maior dentro da sua categoria. Artigo 38. Servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses como efetivo exercício, não concorrerá à promoção. Para você concorrer à promoção, você tem que estar efetivamente. Se você está afastado e aquele afastamento ele não é hipótese e considera efetivo exercício, você não será promovido. É isso que ele está dizendo. A promoção só cabe para a pessoa que está em efetivo, para o servidor que está em efetivo exercício. Artigo 39. Os critérios de processo promocional serão definidos em lei específica, balizados pelo critério do merecimento decorrente da qualificação profissional. Então aqui não tem muito mistério, muito segredo sobre promoção ou progressão funcional. Galera, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito estendido, muito longo, tá? Um abraço para você, continue firme e forte nos estudos. Siga a gente no Instagram, hein? @concurseiromab. @concurseiromab é o nosso Instagram, você pode ali acessar e curtir nossa página no Instagram. Estaremos aí, à medida do possível, noticiando coisas, compartilhando conteúdo, ou mesmo palavras motivadoras, notícias, enfim. Então é só acessar ali Concurseiro Mab no Instagram e seguir a gente na nossa página, beleza? Peço um abraço para você. No próximo vídeo estarei trazendo aí mais informações, inclusive sobre vencimento, subsídio, remuneração, que eu creio também que é muito importante para a sua prova de concurso. Um abraço, até mais. Muitos estudos, muito sucesso nos estudos aí, que você conquiste seus sonhos, suas realizações.